E se o seu corpo estivesse a enviar uma mensagem de vida ou morte, disfarçada de um simples desconforto matinal? A maioria de nós ignora estes sinais, atribuindo-os à idade ou a uma noite mal dormida, sem saber que o relógio para uma emergência médica pode já estar a contar a partir do momento em que abrimos os olhos. Antes de revelarmos os 5 sinais cruciais que nunca deve ignorar, peço que tome uma decisão. Comprometa-se a ouvir o seu corpo com a mesma atenção que dedicará a este vídeo. Este simples ato de autoconsciência pode ser o mais importante que fará hoje, pois o conhecimento que está prestes a adquirir pode não só salvar a sua vida, mas também a de alguém que ama. Vamos mergulhar neste conhecimento vital. Sinal 1. Fraqueza súbita ou dormência num lado do corpo. O nosso primeiro sinal é um dos mais urgentes e traiçoeiros. Imagine acordar e sentir que um lado inteiro do seu corpo simplesmente não lhe pertence. Não é a sensação familiar de um braço adormecido, que volta ao normal com alguns abanões. É uma fraqueza profunda, uma dormência pesada que se instala no seu rosto, braço ou perna. Esta é a assinatura clássica de um acidente vascular cerebral, ou AVC. O que a maioria das pessoas não compreende é a urgência deste momento. Muitos AVCs ocorrem silenciosamente durante o sono. Isso significa que, ao acordar, pode já estar várias horas dentro de uma emergência médica crítica, sem o saber. Um AVC acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é subitamente interrompido, seja por um coágulo, AVC isquêmico, ou por uma hemorragia, AVC hemorrágico. Quando isso acontece, a parte do cérebro que comanda os músculos de um lado do corpo fica privada de oxigênio e começa a morrer. É por isso que seu braço direito pode parecer um peso morto, ou a sua perna esquerda pode recusar-se a cooperar quando você tenta se levantar da cama. A mudança pode ser sutil, como uma ligeira dificuldade em segurar sua caneca de café, ou severa, como uma incapacidade total de se mover. Em ambos os casos, não é um envelhecimento normal. É uma emergência silenciosa, onde cada segundo é precioso. Pense na história de Henrique, um professor retornado de 76 anos. Numa manhã de terça-feira, acordou e notou que o seu braço esquerdo parecia involuntariamente pesado, como se estivesse feito de chumbo. Tentou levantá-lo, mas não conseguiu. A sua primeira reação foi pensar: devo ter dormido em cima dele. Mas a sua esposa, atenta, notou algo mais. O sorriso dele estava ligeiramente torto, e quando ele tentou dizer que estava bem, as suas palavras saíram um pouco arrastadas. Ela não hesitou, ligou imediatamente para os serviços de emergência. Descobriu-se que Henrique tinha sofrido um AVC isquêmico durante a noite. Graças à rapidez da sua esposa, ele recebeu tratamento a tempo, dissolveu o coágulo e, com fisioterapia, recuperou completamente. Histórias como a de Henrique são um lembrete poderoso de que a consciência é poder. Se alguma vez acordar e sentir que um lado do seu rosto, braço ou perna está fraco ou dormente, não ignore. Não presuma que vai passar. Não precisa entrar em pânico, mas precisa agir rápido. É muito melhor ir ao hospital e descobrir que não é nada do que esperar e perder o tempo precioso que poderia salvar a sua vida ou prevenir uma incapacidade permanente. Relembre-se, a fraqueza súbita num lado do corpo não é algo para ser encarado de ânimo leve, especialmente se for a primeira coisa que o cumprimenta pela manhã. Sinal 2. Dificuldade súbita em falar ou compreender. O alarme silencioso da fraqueza da principal capacidade de pedir ajuda. Você acorda, senta-se na beira da cama e tenta dizer bom dia ao seu cônjuge, ou talvez comente algo para si mesmo sobre o dia que começa. Mas o que sai não soa bem. As suas palavras podem estar arrastadas, a sua língua pesada, ou talvez não consiga encontrar as palavras certas para formar uma frase simples. Este momento de confusão, esta desconexão entre o pensamento e a fala, é mais do que um nevoeiro matinal, é um aviso crítico do seu cérebro. A dificuldade em falar, disartria, ou em encontrar as palavras, a afasia, especialmente quando surge de repente, é um dos sinais mais claros e precoces de um AVC. Assim como a fraqueza unilateral, este sintoma pode instalar-se durante o sono e tornar-se aparente apenas quando tenta usar a sua voz. O problema pode manifestar-se de várias formas. Pode saber exatamente o que quer dizer, mas as palavras não saem, ou pode estar dizendo palavras que não fazem sentido sem se aperceber. Pode sentir-se frustrado, como se sua mente estivesse perfeitamente funcional, mas a sua boca se recusasse a cooperar. Isso acontece porque o nosso cérebro tem áreas específicas que controlam a linguagem e a fala. Se um AVC afetar estas áreas, a sua capacidade de se comunicar pode ser instantaneamente comprometida. É por isso que a comunidade médica leva as alterações na fala tão a sério. Discurso arrastado ou confuso pela manhã não é algo para esperar para ver.
Adiar a ajuda pode significar perder a janela de oportunidade para tratamentos que podem prevenir uma incapacidade para toda a vida. Veja a história de Marilyn, uma avó de 82 anos. Numa manhã, ela ligou para a filha como fazia todos os dias. Mas a filha notou algo estranho. Marilyn falava devagar e as suas palavras estavam embaralhadas. Ela insistia que se sentia bem, mas a filha não arriscou. Conduziu até a casa da mãe e a levou diretamente ao hospital. Com certeza, Marilyn tinha um pequeno AVC. Como agiram rápido, os danos foram limitados e, com terapia da fala, a sua comunicação voltou ao normal. É fácil ignorar a fala arrastada quando não é acompanhada de dor. Mas a ausência de dor não significa ausência de perigo. Se as suas palavras parecem erradas ou se alguém lhe diz que está soando estranho, acredite, o seu cérebro pode estar lutando por oxigênio. Não minimize, não espere que piore. Se a sua voz não está funcionando como deveria, especialmente ao acordar, procure ajuda médica imediatamente. Sinal 3. Problemas de visão súbitos. Você abre os olhos, esperando ver a luz suave da manhã entrar pela janela, mas algo não está certo. Talvez um lado da sua visão esteja turvo, ou note uma mancha escura no canto do olho. Não é a nebulosidade habitual que desaparece após algumas piscadelas, é diferente. Se encontrar a semicerrar os olhos, a inclinar a cabeça ou a esbarrar em coisas que normalmente não esbarraria, este é o seu sinal. Alterações súbitas na visão, especialmente logo após acordar, podem ser outra bandeira vermelha para um AVC. Os olhos não são apenas a janela da alma, são uma extensão direta do seu cérebro. Se o fluxo de sangue for cortado para as partes do cérebro responsáveis pelo processamento da visão, como o lobo occipital, pode experienciar visão turva, visão dupla ou perda total de visão num olho. Como esta mudança pode não vir acompanhada de dor, é perigosamente fácil de ignorar. Muitas pessoas atribuem isto ao envelhecimento ou a uma má noite de sono, mas a verdade é que quando a visão é alterada subitamente, especialmente se afetar apenas um olho ou um lado do seu campo visual, é hora de agir rapidamente. Um AVC que afeta a visão nem sempre causa outros sintomas dramáticos, como fala arrastada ou paralisia. Por vezes, ele manifesta-se silenciosamente através dos olhos. Pense em Carlos, um homem de 76 anos. Numa manhã, acordou e via apenas um borrão cinzento no lado direito da sua visão. Pensou que talvez fosse uma mancha nos seus óculos, mas mesmo depois de os limpar, nada mudou. Felizmente, a sua esposa insistiu que ele fosse a de urgências. Descobriram que ele tinha tido um AVC menor que afetava a área de processamento visual do seu cérebro. Carlos recebeu tratamento rapidamente e recuperou grande parte da sua visão em poucas semanas. Se ele tivesse esperado, o resultado poderia ser muito diferente. Muitas vezes existe a preocupação de fazer um alarido por nada, mas a sua experiência de vida deu-lhe um instinto apurado. Se os seus olhos lhe dizem que algo está errado, ouça-os. Visão turva, dupla ou perda parcial de visão ao acordar não é apenas remela nos olhos, pode ser o seu único aviso. Sinal 4. Perda súbita de equilíbrio ou coordenação. Você levanta-se da cama e, de repente, sente que o chão não está onde deveria estar. Você pode tropeçar, ter de se agarrar a uma cômoda apenas para se manter de pé. Talvez as suas pernas pareçam feitas de gelatina, ou seus passos não aterrem onde espera. É fácil atribuir isto à rigidez matinal, ou talvez aos efeitos de se levantar demasiado depressa. Mas não se engane, se acordar e o seu equilíbrio estiver subitamente comprometido, pode estar a lidar com algo muito mais sério. A perda de coordenação, ou ataxia, é um dos sinais precoces mais negligenciados de um AVC, hemorragia cerebral ou até mesmo um ataque isquêmico transitório, AIT, o que os médicos chamam de mini-AVC. Estes eventos podem causar interrupções momentâneas na capacidade do cérebro de controlar o movimento, e o resultado pode ser a sensação de que se esqueceu subitamente de como andar em linha reta. O que torna isto tão perigoso é a facilidade com que pode ser descartado. As pessoas dizem, devo ter dormido de mau jeito, ou levantei-me demasiado depressa. Mas no fundo, se parece errado, provavelmente está. Neurologicamente, o equilíbrio é um processo complexo, que envolve o cérebro, o ouvido interno, os olhos e os músculos. Quando qualquer parte desse sistema é comprometida, a sua estabilidade pode desaparecer em segundos. Você pode sentir-se desorientado,
tonto ou como se o quarto estivesse a girar. Há também uma camada emocional nisso. Perder o equilíbrio não o torna apenas fisicamente instável, abala sua confiança. Começa a duvidar de si mesmo, tornando-se mais cauteloso, mais hesitante. O medo de cair pode levar ao isolamento social e à depressão. Considere a história de Walter, um homem de 76 anos. Uma manhã, ao sair da cama, tropeçou imediatamente e bateu na porta do armário. Ele não estava tonto e não tinha tropeçado em nada, mas simplesmente não conseguia manter o equilíbrio. A sua esposa insistiu que fossem ao hospital. Descobriu-se que Walter tinha sofrido um mini AVC, que não deixou danos permanentes, mas serviu como um aviso sério. Como o detectaram cedo, os médicos puderam iniciar um tratamento para prevenir um AVC maior que poderia vir a seguir. Se o seu equilíbrio mudar subitamente, se sentir instável ou se suas pernas não responderem como normalmente, seja avaliado imediatamente. Sinal 5. Aperto ou pressão no peito ao acordar. O nosso último sinal é talvez o mais conhecido, mas frequentemente mal interpretado. Você abre os olhos e sente-a, aquela sensação estranha e pesada bem no meio do seu peito. Não é uma dor aguda, não exatamente. Pode parecer mais como se alguém estivesse sentado no seu peito ou como uma faixa apertada a envolver a parte superior do seu corpo. Algumas pessoas descrevem-na como um aperto ou uma plenitude. Você senta-se, esperando que passe. Talvez culpe a forma como dormiu ou pense que é apenas indigestão. Mas a verdade é que, se acordar e o seu peito não parecer bem, precisa tratar isso como uma emergência médica. O aperto no peito é um dos sinais de aviso de ataque cardíaco mais comuns no início da manhã. Por que de manhã? Porque as hormonas de estresse do seu corpo, como o cortisol, atingem o pico natural quando você acorda. O seu sangue torna-se um pouco mais espesso e a sua frequência cardíaca acelera. Se já houver algum bloqueio nas suas artérias, é neste momento que é mais provável que se transforme numa crise completa. Muitos ataques cardíacos ocorrem nas primeiras horas da manhã. O que é especialmente perigoso é a sutileza com que este sinal pode apresentar-se. Ao contrário da versão cinematográfica de um ataque cardíaco, você não deve levar a mão ao peito ou cair no chão. Em vez disso, pode sentir-se como um aperto, uma queimadura, um desconforto que se irradia para as costas, maxilar ou braço esquerdo, ou apenas uma sensação geral de que algo não está bem. Algumas pessoas sentem-se invulgarmente fatigadas, com falta de ar ou até com náuseas. Se estes sintomas aparecerem subitamente quando você acorda e não desaparecerem em poucos minutos, essa é a sua deixa. Existe também aqui uma armadilha psicológica. Muitos não querem fazer um alarido, mas quando se trata do seu coração, é sempre melhor prevenir do que remediar. A negação não o protege, apenas atrasa o tratamento que pode salvar a sua vida. Pense em Harold, um ex-mecânico de 72 anos. Uma manhã, ele acordou se sentindo como se tivesse dormido embaixo de uma pilha de tijolos. O peito estava apertado, mas ele achou que era indigestão do chile que comera na noite anterior. Mas quando a sensação não passou após 20 minutos e os seus braços começaram a formigar, ele lembrou-se do que tinha ouvido em uma aula de saúde e ligou para a emergência. Os médicos disseram a ele que essa decisão salvou a sua vida. Ele estava tendo um ataque cardíaco, mas como agiu rapidamente, conseguiram tratá-lo com danos mínimos. Se sentir pressão, aperto ou dor no peito logo ao acordar, não se deite de novo esperando que desapareça. Não é hora de ser forte, é hora de ser inteligente. Ao acordarmos todos os dias, muitas vezes assumimos que tudo será como ontem. Mas à medida que envelhecemos, os nossos corpos começam a falar-nos de formas mais sutis, especialmente nas primeiras horas da manhã. Uma fraqueza estranha, uma dificuldade em encontrar uma palavra, uma visão turva, uma perda de equilíbrio ou uma pressão no peito. Podem parecer nada no início, mas, por vezes, são esses mesmos sinais que podem fazer a maior diferença. Isto não é sobre criar medo, é sobre criar consciência, confiança e retomar o seu poder. Ninguém quer correr para o hospital por algo menor, mas e se não for menor? E se aquele aperto estranho no peito ou aquela confusão súbita ao acordar for a única coisa que se interpõe entre si e um evento que pode alterar a sua vida para sempre? Você trabalhou arduamente para construir uma vida que vale a pena ser vivida. Merece protegê-la de forma vigilante e sábia. Falamos de 5 sinais que merecem a sua total atenção no momento em que acorda: fraqueza unilateral, dificuldade na fala, problemas de visão, perda de equilíbrio e pressão no peito.
Eles são sinais que o seu corpo está enviando para lhe dizer que algo mais profundo está errado. Pense em todos os momentos que ainda quer viver. A formatura de um neto, um café tranquilo com um amigo, um passeio na brisa de outono. Você merece esses momentos. E eles merecem-no a si, na sua melhor forma, totalmente presente, totalmente vivo. A partir de amanhã, encorajo-o a abrandar um pouco quando abrir os olhos. Faça uma verificação mental rápida. Se algo parecer estranho, confie neste instinto. O seu corpo é o seu companheiro para toda a vida. Ele sabe quando algo não está bem. Ouça-o, haja de acordo com ele e viva a vida mais longa e saudável que está destinado a viver. Obrigado por nos acompanhar hoje. Gostaríamos muito de ouvir de si. Deixe um comentário abaixo e diga uma coisa que aprendeu hoje e como planeja usá-la na sua vida. A sua história ou o seu compromisso podem ser o incentivo que outra pessoa precisa para agir. Se achou este vídeo útil, por favor, curta, compartilhe e se inscreva para mais conteúdo que visa informar e inspirar. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.